tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel e hoje nós estamos iniciando uma nova disciplina, que é a disciplina Psicologia da Religião. Conosco, os alunos do Bacharel em Teologia, a Valcilena, o Samuel, o Renan, e eu acredito que daqui a pouquinho mais alunos estarão chegando e você de todo o Brasil, de todo o mundo, pelo nosso Instituto Fastef. Hoje é a nossa primeira aula desse novo módulo, dessa nova disciplina, e eu espero que você tenha um conhecimento avançado. Então vamos trabalhar nesta disciplina Psicologia da Religião. O que é a psicologia da religião, professor? É o campo da psicologia dedicado ao estudo do comportamento religioso, o comportamento que envolve aspectos cognitivos e também afetivos do ser humano. Isso é muito importante vocês entenderem. É muito importante vocês entenderem. Deixa eu só aceitar aqui quem chegou agora. Cadê? A turma que chegou agora, eu ouvi alguém pedindo para entrar na nossa sala. Será que a pessoa entrou e saiu? Ou será que eu estou ouvindo demais? Não sei. Muito importante nós entendermos que a psicologia da religião, ela é o estudo do comportamento. Vou colocar lá para vocês. A gente vai fazendo aqui na hora esses slides aqui e esses recortes também. O que é, professor? O estudo do comportamento. Vou colocar para vocês aqui. Vou duplicar aqui. Estudo do comportamento religioso. A psicologia da religião, ela tem como objeto de estudo o comportamento religioso. Por quê? Porque todo ser humano, ele é um ser religioso. Ah, mas ele não vai à capela, ele não vai à igreja, ele não frequenta a missa. Mas o ser humano, ele tem um fenômeno, digamos assim, um comportamento que é um comportamento religioso. Por exemplo, alguém que vai ao Maracanã ver o Flamengo, alguém que vai na Arena Corinthians ver o Corinthians, alguém que vai na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio ver o Internacional, todo domingo, todo sábado, religiosamente, se o clube de futebol for jogar fora da cidade, fora do estado, ele pega um ônibus, ele vai também. Isso é um comportamento religioso. Talvez ele não seja evangélico, talvez ele não seja católico, talvez ele não professe nenhuma religião como nós conhecemos, mas ele professa a fé. A sua fé em um clube de futebol, por exemplo, é um comportamento que nós colocamos como um comportamento devocional. Há uma devoção quando ele faz isso. Agora sim, entrou alguém. É o Renan, que está chegando por aí para se juntar a nós de maneira ao vivo. Então, já que o Renan chegou, a psicologia da religião, ela vai fazer esse estudo, turma, desse comportamento humano. Esse estudo do comportamento religioso, que vai envolver 3 aspectos. Eu vou colocar para vocês aqui os 3 aspectos
que vai envolver essa expressão religiosa. Primeiro aspecto é o aspecto cognitivo. Primeiro aspecto é o aspecto cognitivo. O que tem a ver o aspecto cognitivo? Todas as religiões, elas têm um raciocínio, elas têm uma ciência, elas têm uma literatura. Por mais absurda que a religião possa ser, há um livro, há uma mensagem, há algo que o ser humano consegue se conectar de maneira cognitiva. Em segundo lugar, envolve aspectos. Segundo lugar, envolve aspectos afetivos. A psicologia da religião vai entender a afetividade, o sentimento desse ser humano. Porque quando nós nos juntamos a uma família da fé, quando nós nos juntamos a um lar espiritual, nós ganhamos também irmãos, irmãs, uma família. Às vezes a gente nem quer mudar de igreja, sair da igreja, porque nós encontramos uma família ali. Nós encontramos irmãos e irmãs em Cristo que são às vezes mais presentes na nossa vida do que a nossa própria família mesmo de origem. Às vezes tem pessoas da igreja que são mais presentes na nossa vida do que a nossa própria família de sangue. Então envolve também essa afetividade, esse comportamento, tanto cognitivo como também afetivo, ele está presente em todas as religiões. Todas as religiões, esse comportamento, ele estará presente. Agora, é importante a gente falar nessa introdução que os psicólogos da religião, eles não estudam propriamente a religião. Eles não se pronunciam quanto à realidade do objeto religioso. Portanto, os psicólogos da religião, eles não afirmam nem negam a existência nem de figuras religiosas como deuses, como demônios, como espíritos, mas eles realizam um estudo psicológico das experiências religiosas, das crenças religiosas. Eles querem conhecer o que levam as pessoas a afirmarem ou a negarem a adesão ou o afastamento dessa transcendência, desse crer religioso ou desse não crer religioso. Então, entenda muito bem nessa introdução que a gente está fazendo. Os psicólogos da religião, eles não estudam a religião propriamente dita, como, por exemplo, os teólogos. Os teólogos, eles estudam as religiões propriamente dita. O fenômeno religioso é estudado pelo cientista religioso. É uma pós-graduação que você pode fazer depois no Instituto FASTEF. A gente tem esse curso, Ciências da Religião. Mas o que eu quero que você entenda, os psicólogos da religião não têm como objeto de estudo a religião propriamente dita. Mas sim, qual é o objeto de estudo? Vou colocar aqui
para vocês. A gente está construindo junto aqui essa tela. É o nosso quadro de hoje. Qual é o objeto de estudo dos cientistas da religião? 2 pontos. Qual é o objeto de estudo dos cientistas da religião? Eu já falei que não é a religião propriamente dita. E se não é a religião propriamente dita, então o que é? É a experiência. Vou colocar aqui. O estudo dos psicólogos da religião. Botei cientistas, mas tá errado, tá? Psicólogos. O objeto de estudo dos psicólogos da religião, o que é? É a experiência religiosa. O que faz uma pessoa crer? O que faz uma pessoa deixar de crer? Por que você crê? Por que eu creio? O que eu não creio? Eu não creio, por exemplo, que se eu for para o meio da mata, da natureza, e tomar lá um chazinho alucinógeno, que vão aparecer para mim divindades espirituais, gnomos, que daqui a pouco eu vou ficar abraçando a árvore e vou me conectar com a natureza. Essa não é a minha fé, mas pode ser a fé de outras religiões. O objeto de estudo do psicólogo da religião é a experiência religiosa, é o que se passa na mente da pessoa. Anote isso aí, porque isso aí é importante nas suas anotações e no seu caderno. O que acontece na mente das pessoas religiosas. Será que a mente de alguém religioso funciona exatamente igual à mente de alguém que não é religioso? Claro que não. Claro que não. Alguém religioso tem uma mente voltada para as coisas da fé, para as coisas transcendentes. Quem não é religioso vive o aqui e o agora. Quem não é religioso vive o natural. Ela vive uma vida mais natural. E aquelas pessoas que professam qualquer tipo de expressão de fé, essas pessoas, então, são pessoas que têm uma vida, que têm uma mente diferente. Tudo bem até aqui? Agora nós temos na apostila, e eu vou tentar desenhar aqui, se bem que os meus dotes artísticos não são muito fera, né? Porque eu fugi das aulas de educação artística quando era pequena. Mas vou tentar desenhar aqui o mesmo esquema que a gente tem na apostila. Na primeira página da apostila aí você tem psicologia, religião e o objeto de estudo. Então vou tentar desenhar aqui pegando esses elementos. Por exemplo, vou pegar aqui um quadrado,
Vou transformar ele num retângulo. Posso até mudar a cor dele aqui. E vou escrever a psicologia. Vamos começar com a psicologia. Aqui a gente pode começar. Ficou grande demais. Ah, porque eu botei a psicologia dentro da onde não era para colocar. Agora vai ficar bom, quer ver? Psicologia. Dou uma diminuída. A gente está fazendo aqui ao vivo, porque hoje eu tô com uma tela só. Mas próxima semana já vai ficar registrado para você. O que é a psicologia? Ela estuda. Vou botar uma outra forma aqui, que pode ser um círculo. Pode ser um círculo. O que a psicologia estuda? Não veio nenhum círculo? Tem que vir. Agora veio. Vou botar esse aqui. O que a psicologia ela estuda? E veio um montão de círculo. Vou tirar aqui todos eles. O que a psicologia ela estuda? O fato humano. O fato humano. Afinal, todos nós somos humanos. E isso é um fato. Todos nós somos humanos e isso é um fato. A psicologia, ela estuda o fato humano. Nós somos humanos. Nós somos, como diz a Bíblia, a coroa da criação. A psicologia estuda o fato humano. Estuda a coroa da criação. Estuda uma mente pensante, que é diferente da mente do meu cachorrinho, o Gotino, que é diferente da mente do seu gatinho, do seu papagaio. É o fato humano. Um ser cognitivo, um ser racional, um ser que toma decisões. Voltando lá na nossa arte de e depois eu disponibilizo para vocês, o que é esse fato humano da psicologia? Esse fato humano da psicologia nada mais é do que as mudanças de comportamento e também os condicionamentos. Vou explicar cada um deles. Deixa eu só colocar aqui bonito para vocês. Vocês acham que quando vem o slide todo prontinho não dá trabalho? É esse trabalho que a gente está tendo aqui agora. Que a gente está montando junto aqui. Vai ficar até legal, porque vai ficar uma aula até diferente para nós. Então tá aqui. O que a psicologia ela estuda? O fato humano. O que é o fato humano, professor? São as mudanças de comportamento. Todos nós mudamos durante o percurso da nossa vida. Talvez quando eu era mais novo, eu não gostava de camisa rosa. Agora que eu fiquei mais velho, eu já tô comprando aí 2, 3 camisas rosas, porque eu passei a gostar da cor. Talvez quando eu era mais novo, eu não gostava de beber café. Eu não gostava de cafeína. Agora que eu tô mais velho, todo dia de manhã é muito bom um cafezinho. Hoje eu tomei um cafezinho lá na padaria. Agora à tarde eu fiz outro cafezinho e tomei. Tomo 2 cafezinhos por dia. Um de manhã e um no meio da tarde.
Mas quando eu era mais novo, eu não gostava de café. Então, o ser humano, ao longo da vida, ele vai mudando o seu comportamento. E os condicionamentos? Nisso aí, eu e você temos que vigiar e vigiar muito. Por quê? Porque o ser humano é um ser influenciável. O ser humano é um ser que muda de opinião, às vezes por causa dos outros. Quer ver um exemplo? Se eu colocar essa camisa aqui que eu tô usando agora para dar aula, coloquei, tomei banho, coloquei. Aí a minha esposa falar assim para mim, não, você não vai dar aula com essa camisa não, tá muito feia. O pessoal vai achar que você é um mendigo, o pessoal vai achar que você não tem esposa, que eu não passo sua roupa. Não, troca ela e coloca uma outra roupa. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir a minha esposa, que é uma mulher sábia, que edifica sua casa. E através desse condicionamento eu vou lá e troco a camisa e coloco uma camisa mais bonita. Eu dei um exemplo corriqueiro do que pode acontecer aqui em casa, mas isso acontece também nas relações. Ou você influencia, ou você é influenciado. Então, fazendo o recorte, a psicologia estuda o fato humano, e esse fator humano são as nossas mudanças de comportamento ao longo da vida, infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, a gente vai mudando nossos gostos, nossas preferências e os condicionamentos. Às vezes, a gente é tão condicionado, mas tão condicionado, que a gente vê um carro na rua bonito e a gente quer comprar aquele carro. Aí alguém perto da gente, assim, um amigo, né? Uma pessoa mais próxima, chega pra gente e diz assim, ih, fiquei sabendo que você tá querendo comprar aquele carro. Ou a gente mesmo comenta, ó, tô querendo comprar aquele carro bonito, né? Aí alguém diz assim, ih, não compra não. Aquilo ali é uma bomba, você vai perder dinheiro, não tem valor de revenda, aquilo ali é importado, as peças são muito caras, parará, pororó, piriri, pão duro. E eu que estava tão empolgado em comprar aquele carro, sou condicionado a não comprar pela opinião do outro. Porque as opiniões são diversas, tá? Eu posso encontrar também uma outra pessoa que eu nem conheça, que teve aquele carro e falar sobre a experiência dela, e ele vai dizer, não, o carro é muito bom, nunca quebrou. Então, as experiências também, elas são subjetivas. Nem sempre o que eu penso é o que você pensa, e tá tudo bem. Nem sempre o que eu acredito é o que você acredita, e tá tudo bem. Mas cuidado com esse condicionamento de você querer fazer tudo o que alguém fala para você fazer, porque vai ser bom, porque vai ser assim, e às vezes não é tão bom como você esperava. Não vá pela opinião dos outros. Ainda nesse recorte, nós temos a religião. Se a psicologia fala do fato humano, a religião, ela fala do fato religioso. O que é o fato religioso? É o que acontece dentro da igreja, é o que acontece dentro da sinagoga. E quando existe uma experiência de conversão não acontece só na igreja evangélica. Conversão acontece em qualquer segmento religioso. A experiência da conversão, ela traz algo como mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Diminuir aqui para ficar bonitinho.
Agora ficou legal. A religião estuda o fato religioso. A psicologia estuda o fato humano. A psicologia entende mudança de comportamento e condicionamento da psique. A religião tem a experiência da conversão, que também vai trazer uma mudança de comportamento. Uma vez eu ouvi de um aluno meu que tem um parente lá naquela religião, as Testemunhas de Jeová. E esse aluno meu falou assim para mim: depois que o meu parente foi para aquela religião, os Testemunhas de Jeová, ele mudou o comportamento dele da água para o vinho. Ele vinha aqui nas festas de aniversário, nossa, agora não vem mais. Ele não faz mais transfusão de sangue, porque ele acha que sangue é a alma. Ele não bebia, passou a beber. Enfim, há uma mudança de comportamento pela experiência religiosa. Esse é o que nós chamamos de fato religioso. Agora, nós estamos estudando a partir de hoje, nessa primeira aula desse módulo, psicologia da religião. Então a gente vai juntar o fato humano com o fato religioso. E qual é o objeto de estudo? Objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da psicologia da religião? O objeto de estudo da psicologia da religião é o bicho homem. O objeto de estudo da psicologia da religião é o homem sapiens. Não existe mulher sapiens, igual a Dilma Rousseff dizia, tá? O homem sapiens, a mulher sapiens. Não existe isso não, tá? Isso é coisa da Dilma. O objeto de estudo da psicologia da religião é o homem. O homem que tem as suas crenças, o homem que tem as suas dúvidas, o homem que tem a sua fé. Vocês sabiam que fé é uma coisa muito pessoal? Tem gente que tem gente que não tem. Fé é uma coisa muito pessoal. Tem gente que tem fé, por exemplo, que se chegar lá na igreja do Valdemiro, Santiago, ele vai... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que ela mudou de patamar. Mudou de patamar. Eu tô meio tortinho porque ela tá meio tortinha. Mas depois ela acerta aqui. Tem gente que crê que se chegar lá na igreja do Valdemiro Santiago, ela vai pegar aquele lencinho, ela vai secar o seu rosto, ele, né, o Valdemiro, o apóstolo, vai secar o rosto com o suor dele e ela vai ser curada de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Ah, professor, mas não é bem assim? Não. É preciso ter fé. Se a gente não tem fé, se a gente duvida, nada acontece. E aí, então, nós podemos falar na qualidade das motivações. Qualidade das motivações. Qual é a motivação de alguém
estar em determinada igreja, talvez a motivação dela é totalmente errada. Eu não saí de lá ainda porque não me consagraram a pastor. Quando me consagrarem a pastor, eu vou só esquentar o banco lá 6 meses, 1 ano. Depois eu vou embora, abrir minha própria igreja. Olha a motivação errada. Olha a qualidade da motivação. E parece que tem líderes que ainda não entenderam isso. Todos os anos existe uma espécie de promoção com as consagrações anuais. Quem não está na lista, quem não está no radar fica triste. Quem é consagrado fica feliz. Mas nem todos que foram consagrados na última estarão firmes ali até o final, porque foram chamados para aquela obra do ministério. Inclusive, eu conheço casos de pessoas que falavam mal da igreja, falavam mal. A Valcilana tá falando verdade, é isso mesmo, verdade verdadeira. Como diz o Paulinho Gogó, é fato venéreo. Eu conheço pessoas que foram consagrados a pastor, a pastora, mas que discordam de tudo e de todos naquela religião, naquela igreja. Discordam em gênero, número e grau. Então seria mais bonito, seria mais honesto, mesmo se o meu nome fosse cotado, eu chegar e dizer, olha, eu ainda não estou preparado, eu não quero, eu não tenho nem certeza se eu vou ficar aqui. Eu não tenho certeza se eu vou ficar nesse ministério por mais tempo. Pode ser que eu fique, pode ser que eu não fique. Agora é desleal da parte de alguns aceitarem. Mudou aqui minha câmera. Deixa eu mudar aqui o rastreamento. Peraí. Essa câmerazinha hoje ela está agitada. Ela tá agitada. Modo padrão. Pronto, melhorou. Melhorou. Seria mais honesto, seria mais bonito a pessoa dizer, não, eu tô aguardando no Senhor. Quando Deus falar ao meu coração, eu aceito o convite. Além da qualidade das motivações, também tem os desejos. Os desejos. A psicologia da religião, ela vai tentar entender esses desejos, essas atitudes. E por último, essas experiências. Que são experiências que são experiências religiosas, se é que você me entende. Quais são os desejos? Quais são as atitudes? Que experiência é essa? Seja qual religião for. Não importa qual seja a religião. Precisamos entender essas motivações, essas atitudes que fazem a pessoa estar ali, esses desejos, esses interesses e esse fato religioso que é a experiência religiosa, a crença, a dúvida e a fé. O Jung disse uma frase muito interessante. Eu não acredito, pois realmente sei de um poder de natureza muito pessoal
e uma influência irresistível que eu chamo de Deus. Existem pessoas que têm dificuldade. Eu já conversei com pessoas, vou colocar aqui para vocês. Já conversei com pessoas que têm dificuldade com essa palavra de 4 letras. Deus. Conheço pessoas que têm dificuldade com essa palavra, Deus. Aí como é que eles se referem? Força estranha. Como é que eles se referem a Deus? Energia positiva. Tem gente que se refere a Deus assim, né? É uma força estranha, é uma energia positiva. Não tem gente que fala isso? Tem gente que se refere a Deus, deixa eu duplicar aqui, como a natureza, como o cosmos. Tem uns até que dizem que ele é pai. Vou botar aqui a palavra pai também. Para alguns. Não sei, não lembro de mais palavras para se referir a Deus que a turma começa a falar porque tem dificuldade. Então eles vão falar de uma força estranha, eles vão falar de uma energia positiva, eles vão falar da natureza, eles podem até falar de um pai, de alguém que é transcendente, de alguém que é maior do que nós. Só que Deus não é o cosmos, Deus não é a natureza, Deus não é uma energia, Deus não é um fluido, Deus não é uma força. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Também tem gente que fala pai, mas também tem gente que fala criador. Vou botar aqui. Criador. Mas não fala Deus. Tem problema com a palavra Deus. Você deve conhecer pessoas aí aos bocados. Você deve conhecer gente que não consegue falar Deus. Então Jung, no finalzinho da página 1 aí da nossa apostila, vai dizer: eu não acredito, pois eu sei realmente que existe um poder na natureza que é muito pessoal e a sua influência é uma influência irresistível. E esse poder eu chamo de Deus. Eu chamo essa força de Deus. Eu chamo esse poder de Deus. Agora, tem gente que não vai chamar de Deus, tá? E a psicologia da religião vai trazer para nós essas outras esferas, esses outros parâmetros, esses outros nomes para aqueles que não falam em Deus. Tem gente que fala criador, tem gente que fala eterno. Poxa, mas quem é o eterno não é Deus? Quem é o criador não é Deus? Ah, o Espírito Santo é uma força. Não. O Espírito Santo é um fluido. Também não. Então, por que não falarmos de Deus? Então, é muito importante que a gente venha entender também sobre esse prisma. Deixa eu duplicar mais uma vez a nossa página. A gente está criando agora. E vamos falar dos aspectos históricos da psicologia da religião. Vamos falar agora dos aspectos históricos. Deixa eu organizar aqui bonitinho para depois, quando a gente colocar lá na nuvem esses slides, pelo menos está apresentado, porque
nós começamos a confeccioná-los agora. Deixa eu limpar tudo aqui. Aspectos históricos da psicologia da religião. A história da psicologia da religião se confunde, em certo sentido, com a própria história da psicologia científica, humana, moderna. Tem raízes históricas na filosofia, tudo começa na filosofia, é a mãe de todas as ciências. Homens como Buda, como Sócrates, como Platão, como Santo Agostinho, dentre outros, são típicos indivíduos que refletiam sobre a vida interior. Descreveram suas próprias observações. E o fruto das observações desses filósofos trouxeram grande vulto para a humanidade, pois constituiu assim um primeiro esforço rumo ao estudo psicológico, à experiência religiosa. Então vamos anotar aqui os pensadores. Esses pensadores, filósofos, tá? Os primeiros séculos. A gente citou aí na apostila Platão, Sócrates, que não foi aquele que jogou no Corinthians, não, hein? É o filósofo. Aristóteles. Agostinho. Agostinho não é aquele da grande família também não, tá? Esses pensadores, eles começaram a filosofar, a teologar sobre religião. São os primeiros psicólogos da religião, porque eles queriam entender o ser. Ser ou não ser, eis a questão. Então eles começaram a pensar não só nas coisas naturais, não só no dia a dia, não só no cotidiano, mas eles começaram a pensar na existência, na origem, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde irei. Os primeiros ou os pioneiros da psicologia e da psiquiatria foram William James, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, Carl Gustav Jung, o Pierre Janet, o Gordon Allport, o Stanley Hall. Eles se interessaram pelo estudo das religiões. Cada um deles que está aí na sua apostila se interessaram pelo estudo das religiões. Aí lá em meados do século XVIII, nós temos o David Hume, que ele advogou em seu livro, na sua tese, sobre a religião e sobre as origens do sentimento do medo e, ao mesmo tempo, no sentido da esperança, evocados pelos os conflitos, melhor dizendo, e as necessidades do homem primitivo, das forças hostis da natureza que nos rodeia. Interessante, né? O David Hume, deixa eu colocar o nome dele aqui. Será que eu dupliquei? Não dupliquei. Vou duplicar aqui, que depois já fica prontinho. O David Hume, que é um teórico contemporâneo do século XVIII, David Hume advoga sobre a religião e as origens do medo.
Origens do medo. Por que uma pessoa ela vai para uma determinada religião? Qual muitas vezes é o discurso religioso? Salvação do inferno. Alguém quer ir para o inferno? Alguém quer ir para o inferno? Você quer ir para o inferno? Eu não quero. Valcilena quer ir para o inferno? Não. Samuel quer ir para o inferno? Não. Renan, que eu só vejo o telhado ou o piso, quer ir para o inferno? Não. Opa, agora eu ouvi o Renan. Tava vendo ou o piso ou o telhado. Agora eu ouvi o Renan. Nós não queremos turma que tá ao vivo, turma que tá vendo essa aula gravada. A gente não quer ir pro inferno. E para o David Hume, a religião ela tem um discurso de medo. Para que eu não vá pro inferno, eu vou então para a religião. Só que a religião ela não tem só um discurso de medo, tá? A religião também ela pode ter um discurso, uma origem de interesse. Uma fé interesseira. Origem de interesse. Fé interesseira, interesse. E a origem do interesse no discurso religioso não é salvação do inferno, mas é uma vida melhor. Uma vida melhor como? Mais dinheiro para pagar minhas contas, mais saúde para poder trabalhar, bênçãos, promessas, carro novo, casa própria. Quantos pastores já não falaram para vocês que esse ano vai ser o melhor ano da tua vida? E todo ano a gente ouve isso. 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Só que teve anos que não foi. Tudo bem, é uma palavra profética. Tudo bem, é uma ativação profética. Tudo bem, nós temos que ter fé para coisas melhores acontecerem. Só que a gente sabe que não funciona assim. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Jesus não disse, esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Não, Jesus não disse. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Agora tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês estão capacitados para vencer. Então, David Hume traz essa origem do medo. E eu complementei aqui com a origem do ganho, do interesse. Uma vida melhor. As promessas se cumprindo na nossa vida. Dias melhores, oportunidades melhores. Não que Deus não possa fazer. Deus faz absolutamente tudo o que Ele quiser. Tudo que Ele quiser, Deus faz. Mas a nossa fé não pode ser uma fé interesseira. No fim do século XIX, nós temos o Granville Stanley Hall, que foi um psicólogo muito preocupado com os problemas da psicologia da religião, e ele começa a estudar a conversão religiosa, numa conexão com um problema central da adolescência humana, que é a fase mais difícil, a fase das descobertas, as fases de muitos hormônios, né? Então, a partir da adolescência até a fase do amadurecimento sexual e da impossibilidade geral do ser humano, impressionabilidade, como o ser humano ele se impressiona. E ele descobriu que muita coisa nessa média de idade
entre a adolescência e amadurecimento sexual, que vai mais ou menos ali dos 16 anos até mais ou menos 20, 25, 30 anos, é o tempo da conversão religiosa. Olha que bacana, olha que legal. O Hal vai dizer, vou botar o nome dele aqui, já que eu abro uma nova página. O Stanley, errei o nome dele. Stanley, acertei. O Stanley Hall é um americano, um psicólogo da religião. Ele vai dizer que o fenômeno religioso, que a conversão, ela se dá no mesmo período da adolescência. Adolescência. A conversão, ela se dá a partir dos 16 anos. Claro que isso não é uma regra para todo mundo, mas é o período que as pessoas elas mais entram para a vida religiosa. Vida religiosa. O período que as pessoas elas mais se convertem, claro que isso é uma média, tá, pessoal? É na faixa, é a partir, vou botar aqui, a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos é uma idade que as pessoas elas vão procurar um rumo na vida. Até a maturidade. Essa é a fase. Antes disso, não. Muito difícil. Depois da maturidade, talvez não. Mas nessa fase aí, a partir dos 16 anos, as pessoas começam a procurar o fenômeno religioso. Seja cristianismo, seja budismo, seja islamismo, seja qualquer outro tipo de fé. Aí nós temos o Walter Houston Clark. Ele é do século passado, de 1902 a 1994. Ele vai dizer, dentro da história da psicologia da religião, dentro de uma concepção moderna, desenvolvendo estudos teóricos dos fenômenos relacionados com o comportamento religioso, com preocupações de ordem prática, coisas assim que refletiram, especialmente nos grandes movimentos de saúde mental no mundo moderno, que pouco a pouco a psicologia da religião foi se desenvolvendo para um campo mais especializado da psicologia e que cada grupo tivesse preferências pelo objeto a ser estudado, pelo método a ser empregado e pela teoria utilizada do seu objeto. Então, deixa eu duplicar aqui rapidinho esse slide para nós. Dupliquei. Então, o Walter Houston Clark, ele vai estudar a psicologia da religião e ele vai entender cada campo da psicologia. Então, a psicologia hoje tem o campo religioso, tem o campo humanista, tem o campo
fenomenologista Clarke vai dizer que a psicologia, a partir do século XX, ela começa a se especializar, ela começa a ter grupos diferentes. E atualmente, nós temos pós-graduações de ciências da religião, de psicologia da religião, cadeiras onde a pessoa vai estudar o ano todo sobre isso. Hoje, atualmente falando, existem inúmeros psicólogos da religião trabalhando em centros de pesquisa como a USP, que é a Universidade de São Paulo, também Ribeirão Preto, na PUC, Campinas, PUC Rio, PUC Porto Alegre, nas universidades metodistas, que são o MESP, e também na UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, como também na Unip, como também na UCB, que é a Castelo Branco, dentre outras faculdades, universidades, que tem ali um campo de psicologia da religião. Então eu espero que nessa nossa primeira aula introdutória você tenha compreendido essa introdução que nós fizemos. Eu vou enviar para vocês esse material que nós escrevemos agora para você dar uma olhada. Também você pode durante a semana ler o seu material didático aí, a sua apostila. E na próxima aula nós vamos continuar falando desse assunto. Eu espero que você tenha crescido e nos vemos na aula de número 2.